Olá! Hoje eu quero falar sobre algo muito importante que eu vivo e talvez as pessoas até se enganem, né? O tema de hoje é o que fazer quando a resposta não vem? O que fazer quando você ora, quando você clama, quando você diz exatamente para Deus quais são suas dúvidas, quais são suas necessidades, quais são as opções, você coloca para Deus assim diante dele com clareza, dizendo: meu Deus, eu tenho um caminho A e eu tenho um caminho B, qual caminho eu sigo? E você fica ali, ó, com o ouvido aberto, atento, ávido, ansioso para receber essa resposta de Deus. E geralmente quando a gente pergunta para Deus o que fazer, qual o caminho, qual a vontade dele, é exatamente porque nós decidimos em algum momento da nossa vida de que o desejo do nosso coração, de que a forma com que a gente quer conduzir a nossa vida é segundo a vontade de Deus. É a escolha de estar no centro da vontade, no centro do querer da vontade de Deus. Mas de verdade, há momentos em que a gente clama, em que a gente pergunta, em que a gente ora, em que a gente conversa com Deus e a sensação que se tem é que a resposta não vem. A resposta está demorando. E aí a pergunta é essa: e então? O que fazer quando a resposta não vem? De verdade. O que você faz? Eu uso uma frase, e até dias atrás a minha filha me advertiu quanto a isso, dizendo: mãe, eu acho um absurdo quando você fala essa frase. E a frase é a seguinte: eu sou a filha preferida de Deus. Muitas das vezes eu tô assim narrando para as pessoas alguma bênção ou contando o milagre que Deus fez, que Deus faz e tudo aquilo que eu vejo Ele diariamente fazer na minha vida. E às vezes, assim, na empolgação, no entusiasmo, eu acabo usando essa frase, dizendo: ai, Deus é lindo, eu sou apaixonada por esse Deus. Eu me sinto a filha preferida, a filha predileta, sabe? Assim, a queridinha do papai, a filhinha mimada. Às vezes até uso essa expressão de que, eu acho que eu sou a filha mimada de Deus, assim, que eu peço e Ele genuinamente, generosamente me responde. Mas ainda assim, essa expressão ela tem um sentido. Essa expressão não quer dizer que tudo aquilo que eu peça eu receba no tempo, na hora e da maneira que eu quero. Não quer dizer que eu seja a filha mimada, aquela que bate o pezinho gritando, esperneando: eu quero isso, me dá isso. E que Deus, como um pai, talvez até meio displicente, que não quer gastar muita energia com o filho, vai lá e toma para você ficar quieta, toma para você calar a boca, toma para você me deixar em paz, ou que simplesmente tenha prazer de fazer todas as minhas vontades e responder a cada um dos meus caprichos. Não. Eu uso essa expressão no sentido de deixar claro que eu, sinceramente, vejo Deus em tudo aquilo que eu vivo. Quando eu tô no deserto, quando eu tô no vale, quando eu tô passando por desafios na minha vida, por mais que as aflições sejam grandes, por mais que hajam ali momentos de angústia, eu vejo Deus. Eu vejo Deus cuidando de mim. Eu vejo Deus quando Ele me fala sim. E eu vejo Deus quando Ele me fala não. Na hora que Ele me fala não, dói. Na hora que Ele fica em silêncio, eu me angustio. Na hora que eu tô indo por um caminho que eu percebo, meu Deus, peguei a direção errada, e que Ele me adverte, e que Ele me disciplina, e que Ele me corrige, dói. Mas é nesse momento que eu me sinto a filha favorita. É nesse momento que eu me sinto imensamente amada, porque o meu pensamento é um comparativo de quem é Deus. Algo soberano, algo sublime, poderoso, criador dos céus e da terra e de tudo que nele há, dessa grandeza infinita que nós contemplamos. E quem sou eu? Quem sou eu diante desse Deus e de todo o poder criador e de tudo que Ele fez? Tão pequena, mas mesmo assim Ele cuida de mim, mesmo assim Ele se preocupa comigo, mesmo assim Ele me disciplina, Ele me corrige, mesmo assim Ele me resgata quando eu estou perdida, mesmo assim Ele me cura quando eu estou doente, mesmo assim Ele me ensina quando eu não sei o que fazer. E é desse sentimento
de saber que independente se eu estou no momento de plenitude, no momento de contemplação, no momento de celebração de uma vitória, no momento que eu estou me sentindo angustiada, aflita, preocupada ou ansiosa por uma resposta, a certeza de que Ele está comigo, a certeza de que Ele está cuidando de mim é que faz com que eu me sinta tão plena, tão amada, tão a filha preferida e mimada de Deus. E da onde vem esse sentimento? Da onde vem essa paz para passar pelas dificuldades, mas com essa resiliência, com essa flexibilidade de esticar, de me desafiar, de suportar, de tolerar a dor e os desafios e ao mesmo tempo voltar para aquele momento ali de paz, de contemplação, de ficar quietinha nos braços de Deus. Vem da experiência, porque tudo aquilo que eu vivi só me mostrou que Deus sempre foi comigo. Não houve nenhum desafio, nenhuma aflição, nenhuma dificuldade que Deus não esteve comigo, que Ele não me fez suportar, que Ele não me fez superar, que Ele não me concedeu a vitória. Deus me deu a vitória em cada um desses momentos. Então eu sei que Ele está comigo, eu tenho provas disso pela minha experiência de vida. E tudo isso criou o meu repertório. O meu histórico, as minhas memórias mostram que Deus sempre esteve comigo. E quando eu percebo que talvez eu esteja vivendo uma situação nova, que eu ainda não vivi, que eu não tenho nada de experiência, que isso não faz parte do meu repertório, eu não tenho como buscar essa referência, eu busco ela na Bíblia. Eu busco ela na palavra, mas não como uma leitura, que é algo, é uma história que aconteceu na vida de alguém que está ali descrito, um nome escrito na Bíblia. Mas eu busco ela como uma profecia para a minha vida, como uma crença, como uma verdade absoluta que eu guardo no meu coração e que eu assumo para mim. E uma das coisas que faz muito sentido para a minha vida, algumas passagens dizem exatamente assim: tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E aí eu paro e me pergunto, Vânia, você verdadeiramente, sinceramente, você ama a Deus? E quando a minha resposta é sim, eu amo esse Deus, eu começo a perceber que então essa promessa é minha, essa promessa é para mim, eu posso fazer uso dessa promessa para mim. E ter então a certeza, a convicção de que todas as coisas cooperam para o meu bem. Isso me traz paz. Existe uma outra palavra que Deus é tão lindo, tão lindo, tão lindo, que até o que era para dar errado, Ele faz dar certo. E se a gente for ler as passagens bíblicas, é meio uma coisa meio tipo Steven Spielberg, né? Aqueles filmes com tá dando tudo errado, tudo errado, tudo errado, do nada, uau, ele vai lá e faz tudo dar certo. Ele usa os mais improváveis, os mais fracos, os mais vulneráveis, assim, aqueles que ninguém apostaria, e ele torna realmente grandes gigantes da fé, grandes vitoriosos da fé. Ele usa aqueles que talvez ninguém apostaria e faz dar certo. Ele capacita aquele que aparentemente não tem a menor habilidade, a menor probabilidade de dar certo. E ele faz dar certo. Exatamente porque Deus entende que o que ele está buscando não são as suas habilidades, as suas competências, não são os seus currículos, não é nem a sua experiência, o seu histórico, o seu repertório. Ele está buscando o seu coração, a sua disponibilidade em ouvi-lo e em ouvindo essa palavra, confiar nessa palavra. E aí essa semana eu estava conversando com Deus em pensamento e aguardando uma resposta dele, querendo entender como que estava ali aquele momento específico da minha vida. E eu perguntei para Deus como é que eu ia discernir entre a voz das muitas pessoas à minha volta, as muitas vozes do mundo, e como é que eu ia discernir se era a minha voz interna, porque eu tenho muitas vozes na minha cabeça, muitos pensamentos, muitas reflexões, muita ansiedade e expectativa de tomar logo decisões e conduzir a minha vida para algum rumo. E outras vezes, o meu buscar, o meu querer, na verdade, é ouvir a voz de Deus. Então eu estou falando de 3 vozes. Estou falando das muitas vozes do mundo, estou falando das muitas vozes internas que ficam aqui dentro de nós, soprando e falando, em um diálogo interno que a gente alimenta dentro de si, e uma outra voz que é a voz de Deus. Em Isaías 30, em um determinado versículo,
ele faz uma narrativa de um povo que estava seguindo seus próprios caminhos, fazendo sua própria escolha, em atos de rebeldia, mas que em algum momento eles se voltam para Deus, em algum momento eles desejam sinceramente seguir a Deus, obedecer a Deus, ouvir a voz de Deus e confiar nele. E ele mostra exatamente como esse exemplo, que no exato momento em que as pessoas se voltam para Deus, confiam nele e aguardam nele essa resposta, que ele imediatamente, que ele prontamente os ouve e ele os responde. E que a maneira com que ele fala em Isaías 30, que essas pessoas vão identificar a voz de Deus, é sabendo que ela vai vir como um sopro suave atrás deles. Uma voz que vem de trás como um sopro suave. E aí o que eu quero te fazer refletir é o seguinte, que muitas das vezes quando a gente está tão agoniado, pensando e refletindo sobre as muitas vozes à nossa volta, pensando e refletindo sobre as muitas vozes que estão aqui dentro da nossa cabeça, a gente não consegue identificar a voz de Deus. Essa voz que vem, ó, suavemente dizendo, ó, este é o caminho. É dessa maneira, é essa exata frase que está escrita em Isaías 30. Este é o caminho. E para ouvir essa voz, é preciso se desconectar do que está no mundo à nossa volta e se desconectar das nossas próprias percepções, dos nossos próprios pensamentos e principalmente da nossa preocupação. A Bíblia fala que nós não devemos andar ansiosos nem preocupados por coisa alguma, mas que devemos, antes de tudo, apresentar a Deus as nossas necessidades, crendo que aquele que nos ouve tem o poder de nos dar infinitamente mais do que nós pedimos, do que nós pensamos ou do que a nossa mente humana pode imaginar. Então, respondendo a primeira pergunta que nós fizemos aqui lá no início do vídeo, o que fazer quando a resposta não vem? Quando a resposta não vem, eu paro, eu me volto para dentro, eu oro a esse Deus dizendo, Senhor, eu estou ouvindo muitas vozes, eu tenho várias opções, eu tenho vários caminhos que eu posso escolher. Só que eu não quero pegar o atalho, eu não quero pegar o caminho mais fácil, eu não quero pegar o caminho mais atrativo ao meu olhar, eu quero pegar o caminho que, de fato, de verdade, represente aquilo que o Senhor determinou, aquilo que o Senhor planejou, aquilo que cumpre o desígnio que o Senhor tem para a minha vida. E quando eu digo para Ele, Pai, que não seja feita a minha vontade, mas seja feita a sua vontade, eu tento respirar fundo e prestar atenção na voz mais suave, porque tudo que Deus fala, tudo que Ele nos dá como direção, ainda que seja o caminho mais louco, que seja o caminho mais inusitado, que seja o caminho diferente ou contrário a tudo que todo mundo está te falando, tenha certeza, a voz de Deus e a direção de Deus te traz paz. Então, se você ainda não está sentindo paz, se você ainda não ouviu algo, se Deus ainda não te mostrou algo, se Deus ainda não te deu uma direção que te traga paz, fica quietinho. Muitas das vezes, o silêncio é a melhor maneira de ouvir a voz suave de Deus. Se você ainda não tem uma direção, se você ainda não sabe o que fazer, pare. Pare, reflita, ore, avalie, mas avalie não segundo o teu olhar, mas avalie segundo a direção de Deus, segundo o teu histórico com Deus, segundo o teu repertório com Deus, segundo a palavra de Deus. E se ainda não está claro para você, descansa, medita, confia, porque tem uma palavra que ela é fundamental nessa hora. Quando Deus fala para a gente, olha, buscai primeiramente ao Senhor, que todas, infinitamente todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Então descansa, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, sabendo e crendo que tudo, infinitamente tudo mais que você precisa, todo mais que você anseia, Ele fará. Descansa no Senhor, confia nele, porque existe uma palavra que ela traz um conforto e às vezes a gente precisa sim ter essa palavra gravada no nosso coração, para que nesse momento de dúvida, de angústia, de ansiedade por uma resposta, por uma direção, isso sirva de alimento para a nossa fé.
E uma das palavras é que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me guia por verdes pastos, ele me faz descansar, ele me faz habitar em verdes campos, ele me conduz a águas tranquilas. E o que é um senhor, o que é um pastor de ovelhas? Imagina as ovelhas no campo, imagina as ovelhas em algum pasto, num lugar onde tem talvez animais selvagens que possam devorá-las ou perigos que elas inocentemente não conseguem se livrar sozinha. O pastor é exatamente aquele que dá a direção, conduzindo para o lugar onde tem alimento. Ele é aquele que muda a rota, exatamente porque sabe que é o momento em que aquelas ovelhas precisam de água e de uma água limpa, cristalina, que elas possam beber e saciar sua sede. O pastor é aquele que, quando ele vê algum animal feroz que tem algum perigo em volta, que ele a protege, que se for necessário ele entra na luta e ele guerreia contra aquela ameaça que estão contra elas, exatamente porque ele está ali para cuidá-las, para conduzi-las, para guardá-las, para alimentá-las, para protegê-las e garantir que nada vai faltar. Então essa analogia bíblica é para que você se sinta assim, amada, protegida, cuidada, guiada. E é nesse intuito que eu uso essa expressão de eu sou a filha amada do Senhor, eu sou a filha preferida, porque eu decidi acreditar nisso, de que eu sou a filha preferida. Então eu te convido hoje a entender que você também é a filha, o filho amado, preferido, mimado,